desenvolveu um caráter bom ou um caráter ruim. O caráter bom, há uma transcrição, e essa transcrição está na lei de Deus. O caráter de Cristo é exatamente a lei de Deus. E quem quiser receber o caráter de Cristo tem que se adaptar exatamente no padrão da lei de Deus. É isso que o mundo vai ouvir de cada um dos mensageiros que saírem da condição laodiceana. O caráter é que faz o homem. É o caráter que faz a mulher também, né? Quando falo homem, incluiu tudo agora, né? O caráter de Cristo. Quando tiver agora, cada um de nós, eu e você, tiver semelhante ao caráter de Cristo, ele vem nos reclamar como seu. Amém. E se não houver transformação no nosso caráter, ele vem do mesmo jeito buscar um que estiver à sua semelhança. Amém. E os que não tiverem, ficam. E sabe quem vão ficar? Os mornos. Todos eles ficam. Só tem a esperança que falei para vocês. É se arrepender. A condição laodiceana ainda não é desesperançosa. Porque tem como sair da condição. Existem os conselhos. No sermão do irmão Maurício, me parece que o segundo, sobre Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Sabe para quem ele está dizendo isso aí? Pare para analisar agora. Talvez vocês nunca observaram isso. Versículos 15, 16, 17, 18, 19, que antecede ao verso 20, que acabei de citar. O Maurício deve falar um pouco mais sobre o tema, que não é o nosso, né? Senão eu vou pregar o sermão dele. Mas essa batida que Cristo dá no coração é para isso que estão na condição, para dar aquela única esperança que existe para eles. Eis que estou à porta e bato. Nós somos templo de Deus. Ele quer entrar através do seu Espírito. E Cristo, se nós abrirmos, ele entra. Se não abrir, ele fica do lado de fora todo tempo. E nós vamos continuar na condição morna. Nós precisamos sair dessa condição. A condição morna é terrível. Nós vamos entrar no assunto. O computador quase não abre, né? Mas vamos aqui aos textos. Nós poderíamos responder de cara logo qual é o grande engano à igreja de Laodiceia. Nós poderíamos abrir o texto aqui e dizer, olha, está aqui o grande engano. Mas não é só um grande engano. Existem outros enganos que têm acontecido no meio do professo povo de Deus. Enganos estes que as pessoas abraçam como verdade e são sinceros. Mas Deus não justificará ninguém na sua sinceridade. Tem que estar no assim, diz o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que está escrito dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus? Eu tenho certeza que todos aqui ouvem a palavra de Deus, senão não estariam aqui. Aí eu pergunto, são todos de Deus? Mas por que está escrito assim? Quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Irmãos, nós temos que ser íntegros. Eu abro as páginas do Espírito de Profecia e alguma coisa que vai de encontro ao meu egoísmo, e eu reluto para não aceitar aquele texto porque me bate, me aconselha.
É exatamente o conselho que eu e você precisamos. Mas como bate de encontro ao meu egoísmo, eu não aceito o texto. Mas eu aceito a maioria dos textos. Eu estou enquadrado nessa condição, irmãos. Marcelo, tu não escuta a palavra de Deus. Mas porque eu escuto 90% da palavra de Deus, deixo de escutar 10% porque é contra as minhas ideias, meus gostos, e aquele é o rejeito. Então, eu não sou de Deus nessa condição. Sabiam que é assim? Sim. E essa é a minha e a tua condição no momento. Aqui é lapada primeiro pegando para mim. Depois eu aplico para vocês. Não pense que eu apanho quando eu estou pregando, não, que eu sou o que mais apanho. Agora os conselhos eu quero assimilar, para mim não me perder. E o que acontece com a maioria? Se zanga. O irmão está pregando é para mim. Não, eu estou pregando é para mim. E claro, também para vocês, né? Mas por amor a nós, Cristo traz essas mensagens. Para nós ser despertados, chacoalhados, sacudidos. E dizer assim, acorda, senão tu vai te perder, porque o tempo está pouco. Apocalipse capítulo 3, versículo 13 e o versículo 15. Quem tem ouvidos? Eu tenho ouvido, vocês têm também, eu tenho certeza disso. Agora, se tem eles para ouvir o que é verdade, nem que seja dura, eu não sei se todos têm, não. A verdade de Deus, ela não é pesada, irmãos. Ela se torna pesada quando eu não tenho ouvidos para ouvir. Eu quero ouvir aquilo que me agrada, aquilo que me convém. Aí quando chega a verdade, ela torna-se um peso. Mas o que Jesus tem para nós não é pesado. Se eu entregar o meu caminho ao Senhor, não vai ser pesado as coisas, porque a obediência faz com que aquilo se torne leve, suave. Agora também não tente fazer isso com tua força, que não vai dar certo. Esse que diz, eis que estou à porta e bato. Se eu abrir a porta é aqui, viu, irmãos? Se eu abrir a porta, Jesus vai entrar. E Ele vai efetuar em mim tanto querer como realizar. Amém. E se torna suave e leve, porque não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim que efetua as obras. E nós temos que pregar no poder do Espírito. Porque o mesmo Espírito que me mover para me pregar a verdade, não só pregar, mas viver, esse mesmo Espírito vai contagiar aqueles ouvintes. Agora, a mensagem fica sem poder quando eu compreendo a verdade pelos escritos, mas fica só na letra, e aí eu estou morto. E os outros que estão mortos não vai reviver de jeito nenhum. E o que faz nos reviver a cada dia é a palavra de Deus. Porque Ele é Espírito e é vida. Estou me referindo a Cristo porque Ele é a palavra do Verbo. Amém. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se a pessoa acreditar, nem que esteja morta, então essa mensagem é para os laodiceanos. Está morto, mas vai reviver se quiser. Amém. Então o Espírito diz... Aqueles que têm ouvido. Sabe quem é esse Espírito, irmãos? Sabe quem é que diz para as igrejas? As 7 cartas escritas às 7 igrejas. Sabe quem escreveu?
pois ele é o Espírito do qual se refere. E eu ainda não quero aceitar Jesus Cristo como sendo o Espírito na minha vida, deixo de tê-lo como sendo tudo em minha vida. E ele deve ser tudo em todos. Apocalipse 1 diz, revelação de Jesus Cristo. Revelação De Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O que revelou aí para João. é ele mesmo. Isso aqui que o irmão Maurício falou, é ele que tem, tá? Revelado às igrejas que tiver ouvido. Vale para a igreja adventista do sétimo dia, vale para os grupos que professam ser adventista do sétimo dia, vale para a igreja católica, vale para a igreja da Assembleia de Deus, vale para a igreja batista, vale para todos. Porque os salvos estão em todas elas e os perdidos também. Os mornos estão espalhados em tudo quanto é lugar. Precisam todos viver. E só vive se Jesus Cristo soprar sobre nós. Osso seco só vai ter vida se Cristo der o seu Espírito para nós. Amém? Amém. Conheço as tuas obras, como eu falei, esses textos vão ser repetidos. Uns vai dar uma explicação, outros vai dar outra, mas no mesmo sentido e o conhecimento vai aumentando. É Cristo que está dizendo. Esse mesmo diz, olha, quem tiver ouvido, escute aí, tá? Olha, eu conheço a obra de cada um de vocês. Não adianta tu dizer que é isso ou aquilo, não, eu sei quem tu é. Não te engana a ti mesmo, não. Eu poderia falar logo direto aqui qual é o maior engano que existe, mas eu vou deixar os escritos falar. Alguns já pegou. Segura contigo aí. Quando chegar o texto, vai dizer, é o que eu estava pensando mesmo. O grande engano é esse aqui. Os irmãos, por enquanto, estão caladinhos, mas podem levantar a mão e eu levo o microfone aí, irmãos. O meu desejo é de conduzir para que nós tenhamos unidade. Porque sem unidade não vai ser derramado o Espírito de Deus enquanto não tiver a maioria unida com o mesmo propósito, mesmo pensamento, mesmo parecer. Agora, se a maioria tiver nisso, no mesmo pensamento, dando o mesmo parecer, falando as mesmas coisas, entendendo do mesmo jeito, com a mente de Cristo, a maioria estando unido, a minoria não vai receber o Espírito de Deus, a maioria vai receber. Acreditam nisso? Sim. Glória a Deus. Interessante o amém do irmão Maurício aqui. O irmão Maurício comprovou que é isso mesmo dizendo. É assim mesmo. O irmão Eduardo vai falar um pouquinho. É importante que quem escreveu isso aí, esse texto aí, quem falando para quem? Jesus falando para João, né? E então parece que ele está se referindo a outra pessoa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não parece que ele está falando de outra pessoa, o que o Espírito diz à igreja, mas ele está falando de quem? Dele mesmo. Por isso é explicado o texto do outro Consolador. Também se referindo a outra pessoa, mas falando dele mesmo. Amém. Então, o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras. Quem dera tu fosse frio, mas tu não é. E lá na frente vocês vão ver um contexto lá dizendo que a igreja é uma igreja fria, sem vida e sem Cristo. Isso é terrível, irmãos. Sem vida
Está morto. Sem vida não é estar morto? Sim. Então essa é a condição laodiceana. E sem Cristo não é a mesma coisa, não está morto não? Isso é terrível, mas aí eu vejo o texto, eu digo, isso não é para mim não, isso é para a igreja de fulano e de ciclano. Não, irmão, é para mim e para ti. Para mim tomar um remédio, preciso reconhecer que estou doente. E o remédio está aqui, é a palavra de Deus. Agora eu preciso reconhecer que necessito desse remédio. Quando diz igreja morta, está falando de mim e de você. Não está especificando lá a igreja fachada, não. Refere-se a todos que tiverem na condição morna em todas as igrejas, em todos os lugares do mundo. Não é quente, quem dera fosse. Não é frio, quem dera fosse. Mas és morno. O verso 14 a 16, mais uma vez, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Já que a mensagem é para a igreja de Laodiceia, agora ao anjo que está na igreja que está em Laodiceia também, escreve isto, diz o amém. O amém quem é? Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amém. Geralmente se encerra uma mensagem, pessoal, amém. Cristo é o começo e é o fim, irmãos. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é tudo, não deixe Jesus Cristo de fora em nada. Porque a fé de Jesus é exatamente duvidar da capacidade que ele tem. Jesus Cristo deve estar na minha vida de forma ampla, completa e totalmente. Senão eu deixo de ter a fé de Jesus. E Apocalipse capítulo 14, versículo 12, um texto bem conhecido por todos os que professam o adventismo, conhece muito bem. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Não está dizendo aqui está os que dizem, não. Os que dizem é a igreja completa, as igrejas no geral que professam guardar mandamento, elas dizem que guardam, mas não basta dizer que guarda. Tem que mostrar pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. E ao anjo foi exatamente dito o quê? Pelo amém. Que é a testemunha fiel e verdadeira. Cristo Jesus, ele diz, conheço as tuas obras. Mais uma vez aqui, ó, repetindo para que não fique fora da nossa mente. Conheço as tuas obras. E é pelas nossas obras que nós vamos ser julgados. Com base na lei do amor. Com base na lei da liberdade. Com base na lei de Deus. Amém. Nós citamos um texto ontem. Todos os dias nós estamos colocando aí uma mensagem, a trombeta fonética matinal. E quando nós observamos acerca, por exemplo, desse assunto, conheço as tuas obras, é porque ele conhece mesmo. Com certeza. Pelas obras não vamos ser julgados, de acordo com o que tiver escrito lá nos livros, porque os anjos anotam e sobe com relatório e vai estar registrado para juízo de cada um. E antes que Jesus Cristo levante do santuário celestial e dizer, está feito, nós devemos também já estar prontos
livres dessa condição laodiceana. E ele faz uma afirmativa. Porque és morno, vomitar-te-ei. Ele está dizendo que é uma possibilidade dele vomitar ou não, a não ser que se arrependa. Ele não vomita, não. Mas na condição nauseante, como água morna, ele vai vomitar. Ele faz afirmar, irmãos. Vomitar-te-ei da minha boca. Mas como é que ele vai nos vomitar da boca dele se nós permanecermos dormindo como estamos? Isso é certo. Mas o conselho é um pouco pesado para mim. Às vezes eu me armo. Às vezes eu resisto, mas não resisto. Não resistais ao Espírito de Deus. É o Espírito que está dizendo para você como igreja. Israel professa ser o povo de Deus ou não? Sim. Vai ser todo Israel salvo? Não. A igreja adventista sétimo dia professa ser o povo de Deus, na verdade, porque também é quem deu aquela sucessão na guarda dos mandamentos de Deus e tal. Mas é toda a igreja que vai salvar, irmãos? Não. Então temos que ser coerentes, equilibrados, para não estarmos pregando heresia, que a igreja toda vai se perder ou que toda a igreja vai se salvar. Eu estaria mentindo para vocês se toda a igreja vai se perder. Eu estaria mentindo para vocês. Da mesma forma que eu mentiria se eu dissesse que todos vocês vão se perder, todos nós vamos se perder. Mas dizer também que todos nós vamos ser salvos, eu também estou com mentira com vocês. Eu tenho que ser sincero naquilo que eu creio. É verdade. E se nós correspondemos à voz do anjo, é eu e você que tem que pregar. O Senhor deu a mensagem para o mensageiro. Ali fala o anjo mesmo. Mas esses anjos não representam alguém, não? Então, se representa, considere que eu e você estamos recebendo essa mensagem para dar para o mundo. E é para dar para esses que estão dormindo e ir lá e chacoalhar mesmo para fazer com que ele acorde, que senão ele vai se perder. E se ele se perder, se for por mim e sua negligência, nós somos responsáveis pelo sangue dele. Portanto, não tenham medo de falar a verdade. Sejam que nem João Batista. Sejam que nem Elias. Vamos lembrar para quem eles falaram. Tem outro rei, tem outro mensageiro, como é o nome dele? Natan, seja como ele. Foi citado 3 mensageiros. Quem eles repreenderam? Reis. E nós temos medo de repreender um irmão porque ele é zangado. Não vou falar disso aqui porque o irmão é zangado, ele não aceita esse ponto aqui. O que está escrito? O Senhor disse, vai onde eles? Filho do homem. Que eles ouçam e que deixem de ouvir. Ele é zangado? Não quer ouvir não, mas vai ouvir assim mesmo. A minha alma não vai estar culpada do sangue dele não. Se alguém se perder, vai ser ele, não eu. Mas se eu negligenciar, e se eu deixar de falar a verdade, quantos vai se perder? Ele e o pregador. Aí sim, aí é dois perdidos, é preferir perder-se um do que 2. Montané? E Elias era chamado perturbador de Israel, né? E eu e você devemos ser um deles. Perturbado. Se você não for perturbador, não para ele ser perturbado mesmo. Olha, se a mensagem ela vai perturbar alguém, não vai ser nós não. Alguém que se incomoda com a verdade que fique perturbado. Qual foi a resposta de Elias, irmão? Quando o rei acusador deles acusou ele de ser o perturbador de Israel. Perturbador é tu. Perturbador não sou eu não. Perturbador é tu e a casa de teus pais. Transgride o mandamento. Porque vocês fazem o quê? Transgride o mandamento.
E é por isso que nós estamos na condição de Laodiceia. É por estar transgredindo os mandamentos de Deus. Quando alguém lhe chamar de perturbador, hoje talvez eles até acertem, né? Porque nós estamos ainda perturbando, transgredindo os mandamentos de Deus. Agora, busquemos a perfeição para vocês verem. Ah, mas alguém disse que não é possível ser perfeito. Então, Cristo não é possível, porque Ele que efetuará a obra no nosso lugar. A irmã White disse que alguém se assenta na poltrona de Satanás. Não diz? Que esse que se assenta na poltrona de Satanás diz que não é possível deixar de pecar? E qual é a mensagem que existe no seio da igreja? Nós vamos pecar até a... Volta de Cristo. Nós não, vocês. Porque Cristo se levanta pelo menos aí 1 ano antes. Porque as pragas é 1 ano caindo. E nós vamos ter que estar prontinho. Quando Jesus Cristo se levantar do santuário celestial, está feito. É 1 ano, praga caindo, você numa grande tribulação tal qual nunca houve. Mas está selado. E aí, esses selados vão pecar? Não. Irmão, isso é mentira, irmãos. Não podemos aceitar esse tipo de mensagem. Mas eu e você temos medo. Enquanto não lançar fora o medo, O amor perfeito. o amor não foi longe. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E esse que guarda a minha palavra é amado do meu Pai. E você não guarda e nem eu, porque temos medo de falar para as pessoas. Não é assim que está escrito? Sim. Em João 14, 16, 23... Enfim. Estou falando especificamente de João 14, verso 23. Né? Aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Meu Pai o amará. E é o quê? Viremos para ele. Vou mais dar uma enfatizada, irmão, no texto que você vai pegar. Eis que estou à porta e bato. Nós somos morada de Deus, hein? Espírito. E o que é o Espírito aí? Conforme diz Ellen G. White. É o poder e a presença de Deus. E o que é que Jesus Cristo está dizendo em João 14, 23? E viremos a Ele, faremos nele? Morada. Viremos. Ele vem, mas não vem só não. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito do Pai. E quando o Espírito de Cristo entra, o Espírito do Pai entra junto, porque o Espírito é um só. Sabe quem estava na criação? Sabe quem é aquele Espírito que parava por sobre as águas? A presença, o poder de Deus. Sabe o que Jó diz? 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez. E sabe quem fez o resto das coisas nos outros dias? Anteriores? Porque o homem foi feito no 6º dia. Sabe quem fez nos dias anteriores? O mesmo Espírito que fez o homem. O mesmo Espírito que pairava por sobre as águas. Ou seja, lá estava o Pai e o Filho. A presença deles era ali o Espírito que pairava por sobre as águas. Amém. Se for mentira, pode me repreender publicamente, eu aceito. Agora se for verdade, vai ter que ouvir mais. Esse homem que foi feito por Deus se corrompeu. Hoje encontra-se num estado miserável, de cegueira espiritual, de pobreza, de nudez, precisando de ser vestido com a justiça de Cristo, precisando da fé e do amor, que é o colírio. E muitas das vezes é o ouro provado.
E muitas das vezes a gente não quer. Jesus Cristo faz que nem fez com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes quis eu te ajuntar? Como uma galinha junta os seus pitinhos debaixo das asas, e tu rejeitaste, tu não quiseste. É a mesma coisa que faz para nós hoje, irmãos. Jesus Cristo está querendo nos ajuntar como uma galinha nos junta. Uma ninhada de pintinhos, com o mesmo pensamento, com o mesmo parecer, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, e nós não queremos. Muitos irmãos se renegam até fazer as leituras que os outros irmãos estão acompanhando. Vão deixar de ser parecidos. Ninguém é obrigado a seguir o pensamento do outro, não. Mas se não tivermos o pensamento de Cristo, vamos ficar de fora. E o pensamento de Cristo é formado com a leitura bíblica. Conversando muito, os textos estão um pouco ainda, né? Apresentar mais. Mas os irmãos também estão caladinhos, não estão querendo falar, né? Prestando atenção. Ou o assunto está muito difícil para se comentar, ou então realmente os irmãos estão querendo concentrar-se realmente para ouvir. Bom, em Testemunho Seleto, volume 1, página 476, falando a respeito da mensagem laodiceana. Vocês lembram da mensagem do terceiro anjo? A mensagem de vida e morte. Vida para uns, morte para outros. A mensagem é tão dura que uns aceitam, mas outros não querem nem saber. Essa mensagem laodiceana, ela aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Aí você diz assim, o que é a verdade presente? Aí você vai dizer, justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É lançar o eu por terra, irmão. Mas eu já lancei o meu. Se eu estou tendo dificuldade de lançar o meu eu por terra, como é que Cristo vai efetuar ou realizar o querer da minha vida, irmãos? O nosso coração é um trono para Deus. Sabiam disso? E nesse trono do nosso coração não tem espaço para dois deuses. É quebra de mandamento, não terás outros deuses. Quando o egoísmo está entronizado nesse trono, Cristo não entra. Ele está querendo entrar para fazer do meu e do teu coração um trono, mas nós não queremos. E a única coisa que Deus está exigindo de nós, irmãos, que nós mudemos as nossas vontades. Paz na terra aos homens de boa vontade. Às vezes nós não temos boa vontade de aprender o que é correto. Simplesmente porque atingiu o nosso eu. O eu, em vez de agora reconhecer e ir para baixo, permanece firme. Aí Cristo não pode entrar. A maior parte, irmãos, isso aqui vale principalmente para nós estamos aqui hoje nessa manhã. A maior parte, se você olhar em volta de cada um de vocês, vocês vão dizer assim, a maior parte, é a maior parte. Mesmo aqui no grupo, principalmente aqui nesse grupo. Porque o erro do grupo é achar que eles não estão na condição. E a condição é a mesma. E até com maiores responsabilidades. A maior parte são professos mornos. Já pensou se a gente começasse a questionar um e outro? Não vai ser o caso, porque não é para ser mesmo? Ficar questionando o outro? Não. Ele e Deus. Agora, a mensagem, ela vem. Se for perguntar aqui, quem tem estudos bíblicos? Irmão, vai ser uma decepção. A maioria vai dizer, eu não tenho.
Não, mas eu não tenho por causa disso, não tenho por causa daquilo. Desculpas. Não justifica uma pessoa nascer de novo e não ter um estudo bíblico. Não justifica. Não justifica alguém dizer assim, eu sou cristão, genuíno, tá só nós entre irmãos num grupo de estudo e ninguém abre a boca para falar com vergonha. É vergonha. Eu penso que é outra coisa, eu me coloco no lugar de cada um dos irmãos. É vergonha. Tem medo de falar e ser reprovado por alguma coisa que não falou direito. Por quê? Porque não tem convicção, porque não estuda, porque não examina. Tem medo de abrir a boca. Rapaz, eu queria dizer isso aqui, mas não disse. Mas não disse por quê? Porque é morno. E a maioria está assim. Quantas vezes eu não já disse? Irmãos, participem. Deus abriu essa porta da ciência, através da tecnologia, é para o seu evangelho ser pregado. Ah, mas eu não sei pregar. Copia a mensagem do Maurício e manda. Copia a do irmão Rondinelli, manda. Mas vai lá e diz o que tem que ser dito. Eu vejo aqui alguns irmãos fazendo isso, está certo. Não, mas o eu é tão grande. Não, eu queria a mensagem minha. E alguém tem alguma mensagem aqui? A mensagem é de Deus. Pode ser o irmão ou a irmã, por mais que seja considerada mínima, menorzinha, aqui no nosso meio. Ela botou uma mensagem verdadeira, vou lá e copio e colo. Qual é o problema? Mas o problema tem sido o egoísmo. A maior parte são professos mornos, tem o nome. Professa ser adventista do sétimo dia. Mas não tem o zelo que deveria ter um adventista do sétimo dia. Falta o zelo. É zeloso muitas das vezes, mas zeloso sem entendimento. Às vezes vai para um extremo ou vai para o outro. Desequilibra. E isso é ruim. Esses professos mornos têm o nome de quem vive. Antigamente, irmão, Adventista do sétimo dia eram os maiores estudiosos da face da terra. Eu não posso dizer a mesma coisa mais hoje. Infelizmente. Tem só o nome de quem vive. O que adianta só ter nome? Mas estão mortos. Ah, a família dos Vasconcelos era uma família boa, tal, mas morreram. O que adianta? Ah, morreu. Estou morto, com um nomezinho bonitinho de quem vive, as pessoas enchendo a minha bola, falando bem de mim, mas estou morto. E vocês também mortos por acreditar que eu estou vivo. A mensagem aos laodiceanos, conforme já falei anteriormente, agora, repito de acordo com o texto, aplica-se aos adventistas do sétimo dia. Qual é a fé que você professa? Adventista do sétimo dia. Embora não aceite que você professe esse nome, mas esse é o nome que você professa. Então a condição laodiceana começa logo com você. Para acabar com a conversa. Para ninguém achar que alguém é melhor do que as outras igrejas. Viu? Deus não faz acepção de pessoas. Se fosse assim, aí nós estaríamos fazendo. E aí nós estamos contrariando aí a mente de Deus. É um mal que atinge. É um mal que atinge todos os professos cristãos. Na Igreja Católica tem um trechozinho no Catecismo, que diz assim: a fim de ser salvo, é necessário que todo homem professe a fé católica, apostólica e romana. A Igreja Adventista não é diferente, ela diz a mesma coisa. A Igreja é essa, o povo é esse. As próprias
né? Só que aí tem um porém. Eu nem sei nem medo de errar. No grupo também tem isso. Ah, porque nós estamos no grupo, nós somos melhor que a igreja, nós somos mais zelosos que a igreja, nós sabemos mais que a igreja. Aí vai ver, é pior do que a igreja. Tem muitos irmãos da igreja, realmente, tem umas situações deploráveis, uma bagunça, uma algazarra terrível. Só que porque está no grupo, a pessoa diz, eu sou melhor que a igreja. Muitas vezes diz assim, eu creio em tal doutrina. Se topar um assembleano que estuda pouco, passa vergonha. Diz, eu sou melhor que a igreja. Quando vai comparar o comportamento, muitas vezes os irmãos lá da igreja, quem está criticando, é mais zeloso que a gente. É como o exemplo lá de, se não me engano, Mateus 8, quando Jesus Cristo disse acerca daquele centurião. Ele disse, nem em Israel eu vi uma fé igual essa aqui. É como se fosse assim, ó, pessoal do grupo. Eu achei que foi lá na igreja católica, mais zeloso que vocês. Estão melhor que vocês lá. Não é triste, não? Ah, mas eu conheço tanto. Eu digo, não, conhecimento. Eu costumo dizer, tem que dizer assim, irmão, você tem que ler, toda você tem que ler a Bíblia. Você leu quantos livros? Meu amigo, quando for entrar no céu, Jesus não vai fazer vestibular com ninguém, não. Que é quanto livro na Bíblia, é quantas pragas. É bom que a gente saiba disso, né? Mas Jesus vai dizer assim, sim, tu sabia quantos por cento? Lembrei de jogando. 10. E tu viveu o que disso aí? Eu vivi os 10. Graças a ti. Não, mas tem gente que tem quase 100% de conhecimento e não vive nenhum. Tá mais em vantagem um católico que conhece só 5 para viver 5. Então, o nosso erro também, principalmente como grupo, né, é, às vezes, se colocar numa situação de conforto porque é do grupo e porque é do grupo, acha que já está salvo. Eu sou melhor do que o pessoal da igreja porque eu sou do grupo. Não, não é não. Você vai ser mais responsável diante de Deus. E eu também. Então, é para a gente acordar, despertar, sair da mornidão, porque a mensagem não joga para lá, não. Diga assim, é eu que sou morno, eu que não sou frio, nem sou quente, eu que sou cego, miserável, desgraçado, nu, não estou enxergando nada e preciso. As palavras que o irmão Maurício falou não agradou todo o coração, né? Mas se for por escrito é assim mesmo, viu? A não ser que alguém tenha algum texto que prove o contrário, que o irmão Maurício falou, eu concordo com ele. Ok? É para nós reconhecer, irmãos. Você pode estar na melhor condição que você estiver. Quanto mais próximo de Deus você esteja, mais reconhecer o seu erro vai ficar mais fácil fazer isso. E quando nós reconhecemos o nosso erro, é que nós estamos agora prontos em condições para receber a cura. Aqueles que resistem, vai ser mais difícil, talvez impossível. Essa condição eu vejo cada grupo querendo ser melhor do que o outro. Isso é terrível, eu vejo isso como uma coisa que se encaixa exatamente na cegueira. Gente pensando que não é cego e são os mais cegos. Alguns se separaram da igreja simplesmente para atacar a igreja. Não é assim? Achando que eles são melhor do que eles. Você pode estar numa condição que nem João Batista teve, aprendendo a parte. Mas a sua fé deve ser a fé dos adventistas do sétimo dia, como uma vez falou a profecia das 2.300 tarde de manhã. Se tem alguma coisa que você não concorda hoje, e nem é obrigado a concordar mesmo, mas a fé adventista, você, como professor adventista, tem que viver em conformidade com aquilo que foi iniciado lá no princípio. Ok? Amém. Amém. Os adventistas do sétimo dia têm tido grande esclarecimento, mas não têm andado na luz. Me lembrei aqui do texto, talvez esteja nesse estudo. O Senhor gostaria que se unissem, irmãos, mensageiros e dirigentes. Não é a mesma classe. Perceba que não é a mesma classe. Se der para chegar no texto lá, nós temos ainda a tarde para nós estudarmos, né? Tem muita coisa para nós ver, apesar de que são bastante textos, mas nós vamos até onde der.
A vontade de Deus é para que a sua obra seja pregada com êxito. Deveria haver uma unidade, uma união entre dirigentes e mensageiros. Sem eu contar a história, vocês sabem qual será o resultado com relação a essa vontade de Deus. Pode vir outro tipo de mensageiro, mas você não é reconhecido como mensageiro. Deveríamos estar unidos. Ah, mas tu saiu da igreja. E foi assim a história. Eu desconheço essa história. Tu saiu? Não, minha fé é a mesma. Estamos congregando aqui a parte, mas a fé é a mesma. Não é a mesma do que os homens agora inventaram. As que foram estabelecidas pelo Espírito de Deus lá no princípio da obra. Quem era João Batista? Filho de quem? Zacarias era o quê? No ministério. Mas não era para Zacarias, segundo diz Ellen White, para ser, vamos dizer assim, doutrinado na doutrina dos rabinos, dos sacerdotes, João Batista? E por que o Senhor o separou deles? Lá está escrito assim. Porque se ele tivesse adotado os ensinos dos rabinos, mesmo do pai dele e dos outros, teriam incapacitado ele para a obra que Deus tinha para ele fazer. Talvez eu e você não entenda isso aqui agora ainda. O porquê que você e eu estamos aqui congregando e Deus está permitindo que seja separado. Talvez eu e você não entenda isso ainda. Não é para pregar e lançar arma contra a igreja, não. Mas o pecado vai ser denunciado, irmãos. Que queira ou que não queira. Lembra de Isaías 56? Ou melhor, Isaías capítulo 6? Lembra? Vai lá, Isaías. Vai, prega para eles. Pode ir lá e falar. Só que eu vou te dizer logo. Eles não vão te dar ouvido, não. Eles não vão te escutar. Só que a tua parte que eu mandei tu fazer, tu vai fazer. Sabe qual é a nossa parte? Sabe qual é? Pregar e levar a mensagem. Sabe o que diz Isaías 58, verso 1? Em alta voz. Seria bom que fosse para quem? Dirigentes e mensageiros e para todos. Mas infelizmente, sabe para quem está escrito lá, Ellen White dizendo? Ele agora diz, depois da rejeição, que os dirigentes não quiseram a unidade com os mensageiros, o Senhor agora diz, coloca o seu espírito sobre os mensageiros e diz. Aí ele cita 58, verso 1 de Isaías que diz, clama em alta voz, não te detenhas, não pare, e anuncia ao povo que não é meu. É assim que está lá? Anuncia ao Meu povo. E quem é o povo de Deus hoje, irmãos? É Adventista sétimo dia? Então não prega para os Adventistas sétimo dia e tu está fora. É desobediente que não cumpriu com o ídolo de Jesus Cristo. Primeiro começa onde é? Prega primeiro agora. Tu fica em Jerusalém até que do alto receba o poder. Irmão, era para ter ficado lá dentro da igreja, organização, porque quando o Espírito de Deus for derramado, tu sai. Tem sentido, né? 1 João 2,19, o que está lá? Saíram de nós? Ah, pai, ó. Vasconcelos saiu porque ele não era dos nossos. Se ele fosse dos nossos, ele tinha ficado aqui. Parece direito ou não parece? Até parece que é uma verdade, mas agora tem que ser botado à prova. É a lei e o testemunho. Se a lei e o testemunho comprovar que o irmão Vasconcelos fez isso, eu tenho que admitir. E nós temos que observar o quê? Tempo, lugar, circunstância. Quando foi que João disse isso? E onde ele estava? Não vou falar sobre isso aqui não. Nosso assunto é outro, viu?
É só para chamar a curiosidade de vocês para estudarem em casa, quando vocês estiverem. Tá? Lá em João capítulo 6, muitos dos discípulos voltaram para trás, não foi? Sim. Por que eles voltaram? Por fazer O sermão estava duro, né? Esse teu discurso está muito duro. Vou voltar porque para ali está mais leve. João estava ali no meio dos 12? Mas quem retirou? Só os 12? Não. Não, irmão, eram os outros discípulos, né? Aqueles 70, aqueles outros que acompanharam ele. Voltaram. Ele agora olha para os discípulos titubeando também. Ah, vocês querem ir também? Volte com eles. Não, Senhor, tu tens palavra de vida eterna. Não. Fica aqui. Desde quando nós conhecemos a mensagem, nós sabemos que tu é o Filho de Deus. Então nós vamos para aquele lugar, não temos lugar para ir não. É se apegar contigo. Igreja não dá salvação para ninguém, eu vou ficar na salvação, que é tu. A salvação não vem, né, dos judeus? Sim. E quem é essa salvação? Jesus. Então é nele que nós devemos nos abraçar mesmo, não tem para onde correr não. E quando as dificuldades aumentar, irmão, que você vê que não dá mais para voltar para trás, Aí é que você pega. agora você se apega, ou então desapega de vez. Os casos de todos vão ficar decididos assim claramente. Todos aqui a olho nu pode dizer, fulano tomou a decisão dele, fulano também tomou, fulano também tomou. Cada um vai ver pelos frutos uns dos outros. Não foi assim que Jesus Cristo disse? Sim. Pelos frutos? Os conhecereis. Ou não há possibilidade de eu conhecer um irmão? Sim. Não vou ficar falando mal da vida do irmão, mas dá para saber quem é o irmão A, quem é o irmão B, quem é o irmão C. Qual é a condição dele no momento. Quando ele mudou. Por melhor ou por pior, dá para perceber. Agora não é baseado na vida de ninguém que a gente vai ficar observando a vida de ninguém. Porque se eu tirar a visão de Cristo e botar em vocês, sou o pior dos miseráveis homens. Olho fito em Jesus Cristo. Eu só vou ficar parecido com Cristo quando eu ficar contemplando Ele. E tanto eu contemplar, daqui a pouco eu vou ficar parecido. Vocês já perceberam que Obrigado. Vocês já perceberam que uma pessoa tendo amizade muito com outra acaba pegando o costume do outro? Sim. Observaram já isso? Sim, com certeza. Imagina se nós olhar muito para Cristo. Que você vai ficar bem parecidinho com Cristo. Aí você diz, oh, aleluia, amém. Amém. É para Ele que nós devemos olhar. Quem são os mornos? São aqueles que têm feito grande profissão. Olha, eu pertenço ao grupo do povo de Deus que guarda os mandamentos, que tem a fé de Jesus Cristo. A minha profissão de fé é essa. Mas não te vangloria, não. Tem grande profissão de fé? Tu diz assim, eu sou adventista do sétimo dia, esse aqui foi o povo de Deus, que Deus escolheu essa igreja para dar a mensagem no mundo. Não te glorias. Não te estribes, que muitas das vezes o nosso próprio conhecimento queremos colocar acima do conhecimento de Deus que já está registrado nas Escrituras Sagradas. E acabamos ensinando coisas que não estão lá. E muito se vê isso nas teologias, onde líderes deveriam estar ensinando o povo a andar no caminho lá de Jeremias 6,16, e no final eles dizem assim, não, nós não queremos esse caminho, não. Então, que nós não venhamos fazer isso, né? Façar diferente. Então, aqueles que têm feito grande profissão de fé, mas não têm andado a par, não têm procurado saber como é que anda o seu líder. Sabe quem é o nosso líder, né? Jesus. Não está a par, não?
Não procura conhecer acerca dele, não? Não tem, né? Mas esse texto eu já vi o contrário, diz coloca o líder como pastor. Também, o pastor é um líder, né? Assim, mas o texto ele bota assim, nós não vamos. Nós temos que andar como líder nosso pastor. Não, se o líder pastor não está de acordo com esse líder, infelizmente, não podemos andar segundo ele. Sim. O próprio texto diz. Não andarão a par. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não têm andado a par com seu líder, que serão vomitados de sua boca, da boca do líder. Não vomitar da boca de pastor. Da boca de Jesus, né? É. A resposta está embaixo. O tema não é esse, mas nós estamos aqui para aprender. O pastor como líder, falando de homem, é para ser obedecido, sim ou não? Dentro da regra. Sim. Sim, tá moço. escrito. Se você disser não, você é um desobediente. Você não está pronto. Tá? Para sair realmente desse estado. Porque só em você dizer isso, você já está na situação morna. O problema é que todo líder é para ser obedecido. Como se fosse a voz, De Deus. mas quando ele está de acordo com a voz dele. Se ele estiver de acordo com a voz dele próprio, ou de teologia ou coisa parecida, ele deve ser obedecido? Não. É assim que diz Ellen White? Não. Ela diz que nós não estamos na obrigação de obedecer líderes que falam o contrário da palavra de Deus. Ou não é assim que está escrito? Eu sei que alguns leram já isso. Mas, no geral, tem alguém que diz assim, eu não obedeço a homem. Então não obedece Paulo, não obedece João, não obedece Cristo. Eles foram homens. O próprio Cristo foi homem. Não é assim, irmão. Nós não devemos obedecer a homem quando ele está pisando na palavra de Deus. E tem gente que vai para o extremo. Não, eu não obedeço homem. Meu pastor, né? Não estou me referindo a ti, não. Se tivesse, eu diria. Mas tem gente que diz isso. Irmão, que é assim. No líder que fala que nós vamos pecar até a volta de Cristo, nós vamos obedecer. Não estou na obrigação de obedecer esse líder, não. Um líder que fala que nós vamos ver ateu lá no céu. Obedecer Não, a Deus também não e aos tô. homens. Se você vê lá no céu, foi alguém que foi ateu, não um ateu. Ele deixou de ser. Lá só entra cristãos. É aquele Genuínos. que tem que acreditar no Deus que está levando ele. Aí, esses líderes que falam isso, eu ignoro. Ou seja, faço totalmente o contrário, porque eu vou fazer segundo o que o meu líder me falou. Agora, se há algum líder que obedece o líder dos líderes, agora pode contar com a minha audiência. Só escutei um amém. Pode Amém. imitar, né? Lembrei aqui, Maurício, porque está escrito, né? Que nós não devemos arrancar amém do povo. Geralmente, quando eu digo assim, amém, aí o pessoal, amém, eu estou arrancando. Isso é voluntário. As pessoas que estão atentas, acompanhando em espírito, em verdade, que são esses os verdadeiros adoradores, quando eles concordam com a mensagem que ela toca no coração, automaticamente, espontâneo, de boa vontade, eles dizem, assim seja. Amém. Nem que eu escute só um amém, dois, mas digo amém quando for de espontaneidade. Ok? Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é grave. O que é aceitável para Deus? No que diz respeito a esses mornos, se nós permanecermos assim, olha como é difícil nós ouvirmos esse tipo de mensagem, irmãos. Seria mais aceitável a Deus, ao Senhor, se os mornos, por isso a necessidade de sairmos dessa mornidão, seria mais aceitável a Deus se os mornos, professos da religião, dizem assim, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal, se esses professos da religião nunca houvesse feito menção de seu nome. É pesado ou não é? Mas para mim, quero obedecer é pancada, mas eu tenho que aceitar do jeito que está aí. Eu estou na condição morna, e se essa é a minha condição, Senhor,
Misericórdia. Eu estou citando teu nome todo dia. Sim, irmão. É esse texto aí que explica aquela parte que é melhor que fosse frio. Falei para o povo escutar. O texto diz assim: seria mais aceitável ao Senhor se os mornos professos da religião nunca houvessem feito menção de seu nome. É por isso que o texto diz: é melhor que fosse frio. Se entende essa parte lendo esse texto aí, por exemplo, né? Por quê? Porque se nunca tivesse feito menção ou fosse frio, né, teria como, era mais fácil a pessoa despertar da condição. O morto é porque já está satisfeito com a condição. Lá em Crônicas. Esse é o povo que se chama pelo meu nome. Tem condições, não tem? O povo que se chama pelo meu nome. Ó, se tu é morto, não chama pelo meu nome, não, que aí fica pior para ti. É a quebra do terceiro mandamento, né? Tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Olha como uma coisa séria. Eles têm que orar, têm que se humilhar, têm que se voltar para Deus mesmo. Porque eles estão se chamando pelo nome do Senhor. E pelo nome de quem vocês acham que nós, Adventistas, 7 dias nos chamamos? Então vamos ter que sair dessa mornidão, porque mais agradável para ele é se nós nem mencionássemos o nome desse estado. É grave? É sério. E nesse caso a gente está ofendendo a Deus, né? Quando o professor... Com certeza. E o que é pecado, irmãos? Transgressão da lei, né? A palavra de Deus é lei, não? O negócio complicou mais ainda. Tiago 2,10, aquele que guarda toda e tropeça. Só ponto. Eu guardo toda a lei, mas eu não aceito que o professo morno religioso não tenha que mencionar o nome. Já que ele tem que mencionar, eu discordo de ti, porque o texto está dizendo o contrário. Não é assim que tá? É. Não precisa nós interpretar nada, irmão. Está tudo interpretado. Sobre essa conduta aí, assim, eu disse, os mornos professos da religião nunca houvessem feito menção de seu nome, seria mais aceitável ao Senhor, né? Aqui vou ler rapidamente, que em Provérbios 30, versículos 8 e 9, a partir do verso 7 diz assim: 2 coisas te peço ao Senhor, não as negues a mim, antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me desse nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário, para que de fato eu não te negue e diga quem é o Senhor, ou empobrecendo venha a furtar e profane o nome de Deus. Eu professo uma coisa, mas de repente estou roubando, eu estou fazendo o quê? Profanando o nome do Senhor. Eu estou dizendo que é porque eu sou zeloso, eu conheço tanta coisa, eu sou um homem de Deus. Mas não aceitável ser... É melhor que ficar calado, Senhor, ficar calado aqui, porque senão... É igual o pessoal de antigamente, sempre costumo citar isso porque os irmãos que são mais velhos sabem. Um filho ou uma filha, quando ele fazia algo de errado, ele automaticamente desonrava o nome dos pais. Era melhor para o pai que o pessoal nem soubesse que ele é filho dele. Senão, não diz nem que é meu filho não, pelo amor de Deus. Porque não é que fala assim, diz, é o filho de um fulano de tal. Já associa. O que é que Deus pede? Seu pai é melhor que nem diga não, para viver desse jeito. Era como o pai antigamente. Não, se tu for fazer essas molecagens aí, tu não bota meu nome no meio. Tia, meu nome tá bom. Vai sujar meu nome. Seu irmão. Só um texto bíblico de comparação com esse aí, para Ok. concretizar, Provérbios capítulo 9, não, 28, versículo 9. Fala a mesma coisa. Ok. Desvia o ouvido de ouvir a lei e a oração. É abominável. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse dado aí, que é interessante. Né? Quer aplicar isso aí para os outros das outras igrejas, não é não, irmãos. É para mim e para ti. Tu vai ver que é para mim e para ti. Até as nossas orações, ela será abominável. Quando o quê? Deus desvia os ouvidos de
Desvia os ouvidos. Nós vamos ver o que significa isso, meu Marquinhos. Se der tempo, é claro, né? Desviar os ouvidos. Tem muito professo, guardador de mandamento, que desvia os ouvidos. Sabe por quê? O simples ouvidor não são justificados, não. Aqueles que praticam. Então, desviar o ouvido vai mais um pouquinho além. Às vezes está falando de mim, de você, e nós pensávamos que era só das outras igrejas. Não é assim? É assim. Irmão, aí estava naquele texto do irmão ontem, né? Eu ouvi muita pessoa, quando Cristo está batendo, ele está ouvindo lá dentro, mas se não abrir a porta. Se não entrar essa mensagem para o coração, não adianta. Eu gostaria de ler aqui um texto. Algum irmão lesse. Está em Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Eu gostaria que você mesmo que não seja o que leia, mas qualquer um outro que quiser explicar dentro do assim diz o Senhor, será bem-vindo. Provérbios, capítulo 7, versículo 2. Está aí, irmão? Bom, 7,2 diz aqui: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Epa! Esse aqui é bem profundo, viu? Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Irmãos, quiserem participar, está franqueado. Agora veja só. O que o jovem rico perguntou para Jesus? Farei o que Da vida eterna. Para viver. O que eu faço para me viver? É isso aí. Ele falou isso aí. Senhor, o que eu faço para me viver? Qual foi a resposta de Jesus? Guarda os meus mandamentos. Será que Jesus estava de acordo com os profetas? Ora, foi ele mesmo que inspirou os profetas. Com certeza. A língua era a mesma. O pensamento o mesmo. Pareceu o mesmo. Quer viver? Isso vale para mim e para ti, hein? Queremos viver realmente? Estamos mortos. Na condição lá de ano, estamos mortos. Quer falar? Já que eu li aqui. Porque na verdade a palavra é que é vida, né? Está lá em João 6,63. Jesus diz, é isso que o corpo, a matéria, esse quarto não aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. É por isso que é referente a baldear da boca, que a palavra é algo que sai da boca. E quando o estado é de morto, com Deus não permanece com ele. Ele joga para lá. Está morto, então ele lança fora. E quando aqui diz que é como a menina dos seus olhos, aí, repare-se, um dos lugares que nós temos mais ciúme. Se não é na triscanoide da gente, né? É o lugar que eu mais tenho ciúme. Você pode me dar uma pancada no braço, na minha costela, agora na hora de meter triscar nos meus olhos. Aí não. Porque os olhos é o lugar, na verdade, os olhos eles são a fonte junto com a palavra e o pensamento. Daí vem a fonte de vida, vai percorrer pelo que eu posso ver. O que eu vi é o que vai associar com o que eu posso dizer e com o que eu posso pensar. Então, os olhos é a fonte que vai responsabilizar o nosso caminho de vida. E esse caminho de vida está dentro da palavra que o Senhor aplicou para o jovem rico. Se tu estiver dentro dessas palavras, então tu vai ter vida. Os mandamentos de Deus têm que ser a menina dos nossos olhos, né? Exato. Vamos lá, a última parte do texto, lê só para nós enfatizar bem. A última parte. Provérbios 7, verso 2. E a minha lei. Guarda os meus mandamentos e vive. Anote aí, depois a gente passa. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, A minha lei. como a menina
dos teus olhos. Ele está dizendo o seguinte, irmãos. Vocês guardem a minha lei como se você estivesse guardando a menina do meu olho, meus olhos. É o que Deus está dizendo para nós. Guarde a lei de Deus como você estivesse guardando o olho de vocês, viu? E agora eu vou citar um outro texto. Os irmãos estão conhecedores já. A igreja de Deus. Morto não sente nem doer os olhos. Pode furar, não tem nada, não, está morto. Agora, se nós estamos vivos, não triste no meu olho não, que eu vou sentir. E aí a lei de Deus, ela é assim, deve ser assim para nós. Mas sabe quando é que Deus diz que a igreja dele é tocar nela, é tocar no olho de Deus, no olho dele? Sabe quando é? Quer ler o texto de novo, é que você vai entender. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Eu vou dizer para vocês. Se não guardar o mandamento, está morto. Tá. E se dizer assim, vocês não guardar a minha lei como a menina dos olhos de vocês, eu não vou guardar vocês como a menina dos meus olhos. Entenderam? Alguém discorda? Se discordar, eu tenho como mostrar escrito. Mas o que as pessoas no geral dizem, as igrejas? O que elas dizem? Não toca na igreja. Na igreja. Esse sermão aqui está tocando, irmão, na igreja. Não toca, está tocando na mina do olho de Deus. Nessa condição. Não. Não. Agora eu vou citar um texto que talvez vocês não conheçam. Conhece, que eu acho que citei esse texto lá. Quem é que tem dúvida aqui que a igreja de Deus é a igreja adventista do sétimo dia? Alguém tem dúvida? Não. Ela foi criada por quem? Por Deus. Em que ano? 1863. Tem certeza disso? Eu também tenho. Os irmãos não responderam, parece que tiveram dúvida. Né? Porém, Ellen White, ela diz assim, Deus tem uma igreja. Não é uma grande catedral. E nem é a igreja nacional. E nem são as várias igrejas denominacionais. Mas sim um povo que ama a Deus. Fechou ainda não, né, irmão? Não, aqui está. E guarda os seus mandamentos. Segunda parte. E a lei deve ser guardada como a minha. Menina dos teus olhos. Então, se eu guardo a lei de Deus como a mina dos meus olhos, eu estou sendo tido para Deus como sua igreja, sim ou não? Sim. E esse povo está no meio dos mornos, sim ou não? Tá, irmãos. Igreja é você. Deus estabeleceu uma igreja na terra, que é a igreja de 27º dia. Mas quando ela diz que não é uma grande catedral, não é a igreja nacional, porque para mim é nacional, como os judeus consideravam, tá? Israel como a igreja nacional, eu considero a de 27º dia como a igreja nacional. Concordam ou não? E as outras denominações, você já sabe qual é. Então, a quem a irmã White está se referindo aqui? Está contrariando o texto que a igreja de 27º dia é a igreja de Deus? E que ela vai até o fim? Não. E que as casas editoras, em grande parte, representam o anjo de Apocalipse 18? Está contrariando? Não. Então temos que ser íntegros. Aceitar a verdade na sua totalidade, não só aquilo que me agrada. Ok? Então, a quem Deus está se referindo? Aos que guardam a lei, não é aos que dizem que guardam, não. Aos que guardam a lei como a menina dos seus olhos. E você tem ciúme do seu olho, agora tem ciúme da lei de Deus, agora faça isso que Deus agora, se alguém te tocar, está tocando na menina do olho dele. Aí, escutei o amém do irmão Severino. Amém. Irmão Socorro. Se você guardar a lei de Deus, você é a mina
do olho de Deus. Você é a igreja de Deus na terra. Amém. Amém. Como a irmã ficou falando muito baixo, pega o microfone. Eu, mesmo me considerando uma cristã muito morna, né? E essas mensagens têm me tocado bastante, né? Porque a gente tem que reconhecer onde a gente está realmente sendo negligente, onde a gente precisa melhorar. E sabemos que Cristo é um remédio. Mas eu, particularmente, quando eu vejo alguém pisando a lei de Deus, em algo que eu sei que ali está, assim, descaradamente, assim, notadamente visível, né? Eu fico, assim, muito triste, porque eu sinto, assim, que Deus fica muito, muito ofendido com aquela desonra, né? Então, é como realmente ele está falando, é como a menina dos olhos, que quando você toca, você sente automaticamente aquela sensibilidade que é muito mais forte do que qualquer outra parte do nosso corpo. Sabemos que a lei de Deus é perfeita, né? E restaura a alma. Salmo 19, né? E a maioria de nós não somos preocupados tanto com a lei de Deus. Às vezes a gente não procura obedecer a lei de Deus. E a lei de Deus se torna repugnante, né? Para a maioria. Inclusive, sabemos que o mundo odeia a lei de Deus, né? Eles pregam contra a lei de Deus. Não é diferente às vezes com a gente não quer nem examinar profundamente a lei de Deus. Aí eu estive examinando aqui o motivo pelo qual a gente não quer se aprofundar na lei de Deus. Veja que o capítulo 119, verso 18 de Salmos. Olha a narração dele aqui. Abre tu os meus olhos para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei, ou as maravilhas da tua lei. O que o mundo vê e o que a maioria da gente vê, a lei de Deus, é algo meio repugnante, e muita exigência, pesado, tá? Não olha que a lei de Deus é uma divina proteção, né? É por isso que nós devemos entender que é por isso que a lei de Deus é a mina dos olhos de Deus, porque foi escrito para nos proteger. É para nos beneficiar. E quando nós olhamos para a lei de Deus como algo que venha nos proteger, nos beneficiar, aí a gente vai ter cuidado. Rapaz, se eu pisar aqui, eu vou sofrer consequências. A lei de Deus foi escrita para isso, irmão. Para nos iluminar, nos dar a santa proteção contra Satanás. Está aqui um grupo de pessoas professando guardar os mandamentos de Deus, professando, também fazendo parte do grande todo, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora não estando congregando lá dentro, na Igreja Nacional, mas defendendo a lei e o testemunho. Imagine vocês aqui, todos estão nessa condição, mas só um pouquinho, vou botar aqui 5, 6, 10, porque o que está escrito em Mateus, você já conhece o texto. Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome. E se você é morno, você vai mencionar o nome de Cristo, mas aí vão, é até inaceitável para ele. Mas por causa dos 3 ou 4, irmão Severino, antes vai falar. Tem um texto aqui, irmãos, filho de ensino, diz que foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus Cristo representa o povo que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que os guarde os mandamentos de Deus, sua lei, como a menina dos seus olhos. É? E em resposta a esta advertência, muitos abraçarão o sábado do Senhor. Aí, vamos supor que essas poucas pessoas que são os que realmente botam na prática, prega aquilo que fala, ou melhor, aquilo que vive, e vive aquilo que fala. Imagine quem Deus considera aquelas pessoas ali. Porque o Israel todo é de Deus. Não é assim?
O Israel não é de Deus? Mas é todo o Israel de Deus que será salvo? Então, muitos são chamados. Agora, escolhidos são uns pouquinhos mesmo. Tá? Agora, quem tocar na mina do olho de Deus vai ter que se ver com quem? Mas se alguém não está nem aí para a lei dele, está cego, não quer abrir os olhos para ver, não quer meditar na lei de Deus para enxergar. Onde que isso é o olho de Deus, irmãos? Ele vai tomar parte? Não, ele vai chegar um momento que ele vai tirar os anjos que estão dando proteção para esses e cobrir aqueles outros que estão verdadeiramente sendo perseguidos por causa da verdade. Os que não estão nem aí para a verdade vai ficar solto as pancadas de Satanás. Então muitos são chamados, poucos escolhidos. Israel que nem areia do mar, mas será salvo o remanescente. Remanescente de quê? Volta para Apocalipse 12, 17. O que está lá? Irou-se o dragão contra? A mulher. A igreja. Que igreja? Igreja Adventista sétimo dia e todos aqueles que aderirem a essa fé. Agora. Foi fazer guerra. Fazer guerra com quem? Remanescente dela. É um restante, irmãos. Restante de Israel. Lá em Isaías 10, 21, diz que são um remanescente que se converteram ao Deus forte. Sabe quem é o Deus forte? O mesmo lá de Isaías 9, verso 6. Aquele menino que haveria de nascer seria chamado Deus forte. E a esses que se converterem ao Deus forte são os que serão livres e protegidos. Se tocar nele é tocar na mina do olho de Deus. Amém. Amém. Mas para isso, eu tenho que guardar a lei dele como eu guardo os meus olhos. Se eu não estou nem aí para as coisas de Deus, eu não sou mina de olho de Deus, não. Não se engane, não. Nem se engane, nem engane os outros. Vontade, meu irmão. Essa participação dos irmãos é interessante. Dando seguimento ainda em Provérbio, né, o irmão leu o capítulo 7, né, versículo 2. Né? Aqui no capítulo 4, versículo 22, né, nós encontramos assim: as palavras de Deus, uma vez obedecida, diz que elas são vidas para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. Né? Então, quando o texto de capítulo 7, versículo 2, diz que nós guarda a minha lei como a mina dos seus olhos, né? O provérbio 4, verso 22 diz que quando nós aguardamos saúde para o nosso corpo, é vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Né? Então, não tem como nós achar a vida eterna e ter saúde para o nosso corpo sem que nós não possamos guardar os mandamentos de Deus. Mensagem de Laodiceia é isso aqui mesmo. Vamos achar ruim, não. Pode se torcer à vontade. Eu também estou me torcendo aqui em cima. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. Ainda diz, olha, os mornos, eles são um contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis, seguidores de Jesus Cristo e querem a lei de Deus como a menina dos seus, para que eles sejam a mina do olho de Deus. Esses mornos é um contínuo peso. Isso, essa é a palavra. Fica dando trabalho para os outros. É um peso. Os mornos são um peso para os que estão fora da condição morna. É um peso. Irmão Eduardo? Foi por isso que Deus falou para Gideão: olha, deixa os covardes, pode deixar tudo para trás, não vai atrapalhar vocês. Faz aí uma peneira aí. Entendeu? Por isso. O que acontece, até mesmo porque esses mornos eles são medrosos. A condição dos
Exatamente. Jesus disse que aqueles que estão dormindo é realmente a comparação com o que está morto. Você está dormindo? Não. Deixa eu ler um texto aqui que está no Sessão de Saúde 117. Diz assim. Irmão, agora eu volto atrás. Está escrito assim, MS. Manuscrito. Exatamente. Manuscrito. Isso que eu entrei aqui na. Medicina e salvação. E ela diz assim: é a medicina de salvação, né, irmão? É. Olha aí, viu? Tem mensagem sobre saúde. E aí, isso aí. Não, MS pequeno. M grande e S pequeno. Escreveu o seguinte: a condição de muitos daqueles que afirmam ser filhos de Deus é exatamente representada pela mensagem à igreja de Laodiceia. Diante daqueles que servem a Deus, verdades inestimáveis são expostas. Essas que estão sendo apresentadas hoje aqui. Ó. Verdades que nós não estimamos. Elas estão sendo expostas. Que, trazidas à vida prática, demonstram a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essas verdades, que às vezes nós não estimamos, mas se nós aceitar elas e colocar na nossa vida, é que vai fazer a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É sair da condição de Laodiceia. Não é dele. A condição de alguém que está vivo, para comparar com a condição de alguém que está morto, a diferença é grande. Qualquer um que passar por um vivo e um morto coladinho um no outro vai saber fazer a diferença. Já está dando nosso horário, né? Para nós cumprir direitinho com esse horário. Falta 5 minutinhos, né? Então, só falando um pouco mais aqui, dos que são um contínuo peso para aqueles que querem verdadeiramente ser livres, continua dizendo que esses mornos, eles são pedra de tropeço também para os descrentes. Sabe por que é pedra de tropeço? Para mim ser um adventista igual fulano, Deus me livre. Se eu for ser um dia crente, eu quero ser um crente de verdade. Eu acho que quase todos aqui já ouviram coisa semelhante, né? Então é pedra de tropeço. Além de ser um peso para os sinceros que estão dentro, suspirando, sabe quem é os que suspiram e gemem? Esses aí, irmãos, que tem os outros como pesado, suspira e geme, porque eles não querem viver, não querem mudar a vida e deixam os outros suspirando e gemendo por causa das abominações. E ainda acima além disso, ainda é uma pedra de tropeço para os que deveriam estar aceitando a mensagem. Deveriam estar se convertendo à igreja e a igreja se convertendo a eles. Não é assim que está escrito? E o mundo não entrou na igreja? Infelizmente. Entrou ou não entrou? Mas é o motivo de nós fazer outra igreja? Não. Muitas pessoas já deram conselho. Vai botando nome, bota placa. Vocês estão reunindo aí em vários lugares já. Nosso nome não temos outro. Mas bota aí mesmo, Adventista Sétimo Dia, tu é doido, né? Eu não tenho dinheiro, vocês têm? Então deixa quieto. Se uma autoridade dessa grande, vocês vão pagar por dia R$100, já vai dar dificuldade todo dia, 100. Imagina se ele disser assim, é 1 milhão por dia. Vamos tentar na vida prática, né? Exatamente. Mostre você, e até mesmo porque você não tem que mostrar para ninguém. Sim, meu Deus. É igual você ter a sua família, ter o sobrenome do seu pai. Mas agora você, não, vou tirar o sobrenome do meu pai. Não. Nós temos nome e sobrenome. E ainda tem mais aqui um detalhe, irmãos. Olha só. Está dizendo que é uma pedra de tropeço aos descrentes
E sabe o que são mais os mornos? E os anjos maus se alegram, se exultam sobre eles e zombam. Olha por que os anjos maus zombam. Por causa dos mornos. Agora, eles é um peso para aqueles que querem ser fiéis a Jesus Cristo. É um tropeço para os incrédulos, para os que não são crentes, e ainda mais para os anjos de Deus, eles zombam por causa de seu tortuoso caminho, de Jeremias 6,16. O Senhor disse, anda por esse caminho, mas eles dizem, não andaremos nele. Ainda é uma pedra de tropeço para os descrentes e ainda serve de zombaria para os anjos maus zombarem dos anjos do bem por causa desses tortuosos caminhos, desses mornos. Não é grave? Cada texto que nós lemos é verdade e é grave, sim. Quem aqui não levou pancada hoje? Todo mundo. A não ser que você saia dessa condição. Se você está tranquilinho. Aí descansando em Jesus. Os mornos, eles são uma maldição para a causa. Como é que é? É isso que vocês ouviram. Os mornos são uma maldição. Então é por isso, mais um motivo de nós sair dessa condição. Não, mas a igreja de Deus ela é morna mesmo. Presta atenção no que tu está dizendo. No que você anda dizendo para os outros aí, o que você anda ouvindo. Sim. O próprio texto diz, a igreja está. Eu ser é uma coisa, eu estar... A igreja está na condição laodiceana. Aproveitando aqui, irmãos, olha só como são mal interpretadas. A igreja mesmo na condição que está. Deus visita as igrejas, ou não? Sim. O erro é eu dizer assim, olha, a igreja por completo... Não faça isso. Lembra do texto de eventos finais? Acho que foi o irmão Severino que leu esse texto ontem. Não, Maurício, o irmão pediu, o Maurício leu, foi isso? A igreja está na condição? A presença de Deus? Quando fala de presença de Deus, eu lembro, sabe de quem? Daquele que unicamente pode convencer. A presença de Deus não está no meio? Irmão, e agora como é que eu vou entender esse texto? Simples, irmão. Deixa a palavra de Deus falar. A presença de Deus não está aqui, não? Eu creio que está. Amém. Mas o texto lá diz assim, a presença de Deus não está no meio dela. E eu pergunto para vocês, nessa multidão aqui, se tiver dois. Se tiver dois. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Cristo aqui, não está aqui não? Sim. E a presença dele não vai estar não? Vai. Por causa dos dois? Vai. Vai. Agora você entende o que Ellen White quer dizer, que a igreja de Deus não é uma grande catedral? Porque a presença daqueles dois está ali. Aqueles dois não é organização, não é grande catedral, não é igreja nacional, não é várias denominação. São dois que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E por causa desses dois ele está ali. Mas vai estar no coração de todos? Não. É isso que nós devemos entender. Aí eu vou condenar a igreja adventista. Ah, não, Deus não está mais lá na igreja adventista por isso. E o sincero que está lá? Olha o cuidado. Olha o generalizar como é perigoso. E quando a Ellen White diz que a igreja de Deus não é uma grande catedral, agora, opa, então não é a igreja adventista, sétimo dia. Gente, um texto não anula o outro. Uma verdade consolida outra verdade. E o que é o selo de Deus por falar nisso? A consolidação em toda a verdade. Se eu aceito só parte da verdade, rejeito outra,
Tu está sendo consolidado em quê? Com o selo de Deus, não é? Não. O selo de Deus é consolidado quando uma verdade é aceita e a outra também. Ah, o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ah, mas o Espírito Santo não pode ser Jesus Cristo. Está dizendo que é, eu vou dizer que não é. Ah, mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Eu vou dizer que não é. Está escrito. E aí? Consolida-se, meu filho, na verdade inteira. Não aceita um e rejeita outro, não. Que aí encaixa assim em Tiago 2,10. Ou não é assim? Se eu estiver mentindo, pode dizer. É mentira, irmão. Tenha coragem de dizer isso na minha cara. O povo de Deus vai ter coragem de enfrentar isso. Até a besta. Glória a Deus, irmão. Então, concluindo. Tá, nós continuamos. Esses mornos são uma maldição para a causa, tanto na pátria como nos estrangeiros. Aonde você estiver, você vai dar mau testemunho, em casa, fora de casa, em qualquer lugar. É a maldição dentro de casa, na escola, no trabalho, onde estiver, na igreja. É uma maldição em todo canto. Agora, o bom cristão, ele é bom cristão em todo canto também. Esse morno aqui nem é frio nem quente, ele nem é bom mundano, porque ele não tem coragem de assumir o mundanismo. Aceita o mundanismo, mas não quer abandonar o cristianismo. Ele nem é bom mundano e nem é bom cristão. É isso que é o morno maldito aqui, no caso. Então eles se acercam de Deus, conforme está lá no profeta Isaías, né? Também está em Mateus. Com seus lábios, eles se acercam de Deus, mas o coração diz, o Senhor está longe de mim. Então o coração desse está longe de Deus. Só de boca, ó, irmãos. Tem gente levando glória a Deus bem alto, né? Dê glórias a Deus no correto, que é vivendo os mandamentos de Deus. Quando você vive os mandamentos de Deus, você está dando glórias a Deus. E é com essa glória, os mandamentos de Deus, o caráter de Deus, que a terra vai ser cheia. E eu e você somos os responsáveis, aqueles que foram escolhidos para levar essa mensagem. Amém. Se eu e você não for, é porque não fomos escolhidos. Porque os escolhidos virão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Abra o nosso entendimento. Aguce-os para que nós compreendamos a verdade, saber discernir ela do erro e sejamos libertos pela mesma verdade em nome de Jesus. Amém.